Volume 9. Capítulo 2 – Festival da Fundação. Depois de conhecer os representantes dos monstros que vivem na grande floresta de Jura, a conversa com o grupo representante das nações ocidentais também correu bem. Haviam muitos outros detalhes para discutir no futuro, mas as ideias levantadas em nossa discussão foram um bom começo. Na noite passada, realizamos uma rara celebração da véspera da fundação. O evento foi encerrado de forma pacífica com a presença de diversos convidados de todo o continente. Fiquei muito satisfeito. Parecia que ontem eu só precisava falar com pessoas que conhecia no passado. Em termos de acordos e demandas reais, ordenei que Rigord e Miormiles documentassem todos eles. Eles até impediram convidados em segredo de conversar comigo. Muito impressionante. Eles são realmente homens com quem posso contar. Para ser honesto, se alguém negociasse diretamente comigo, havia uma boa chance de eu errar e acabar me envolvendo em algo que não deveria. Se fosse esse o caso, poderíamos ser responsabilizados por algo no futuro. A zona tampão deles realmente me ajudou. Dito isso, se eu for capaz de estabelecer boas relações com outras nações no futuro, eu realmente não me importaria em ajudá-las um pouco. Mas, por enquanto, é melhor agirmos com cautela até que possamos determinar sua verdadeira natureza. Eu não poderia simplesmente ir e concordar com seus pedidos. Independentemente disso, agora ainda estávamos com falta de mão de obra. Ainda tínhamos muito trabalho a fazer, mesmo depois de encerradas as festividades. Havia muitas questões pendentes para resolver. Praticidade à parte, mesmo que moderássemos e estabelecêssemos departamentos relevantes, ainda não teríamos pessoas suficientes para caber em funções administrativas. E eu não poderia simplesmente acumular mais trabalho para as pessoas existentes, ou então eles estariam realmente ocupados para sempre. Rigord e Miormiles superaram em muito minhas expectativas. A devida diligência em todo o trabalho que lhes designava às vezes fazia com que eu confiasse demais neles. Eu também os convidei ontem à noite, apesar das coisas estarem agitadas como estavam, fazendo com que perdessem um pouco de sono. Preciso evitar me tornar dependente deles. Essa foi a minha conclusão a que cheguei após a reunião de emergência que tivemos ontem à noite. Como tal, decidi assumir alguma responsabilidade como governante desta nação e fazer o meu melhor para receber os convidados. O Festival da Fundação de Tempest seria realizado hoje, sob um céu claro como cristal. Mesmo se chover, vou apenas soprar as nuvens, pensei comigo mesmo. Esta era a capital do Reino dos Monstros, Rimuru, uma cidade coroada com meu próprio nome. O local era a sala de reuniões no centro do Distrito Norte, onde residia a maioria das instituições políticas. Eu olhei para as pessoas reunidas abaixo. As ruas que levam ao salão de reuniões estavam lotadas até a borda. Eles já foram monstros indisciplinados, mas agora eram meus cidadãos e considerados como semi-humanos. Os magins de toda a grande floresta Jura se reuniram aqui antes de mim. Com eles também estavam mercadores de nações vizinhas, bem como aventureiros que os protegiam. Além disso, também havia camponeses que vinham para a festa. Pelo que vi abaixo, a população total aqui somava mais de 100.000 pessoas, e tínhamos nos tornado um enorme caldeirão de raças. Uma sensação de realização gradualmente encheu meu coração quando percebi que havíamos finalmente alcançado um reino onde humanos e monstros poderiam coexistir pacificamente. Em seguida, já era hora. Eu me levantei e segurei o microfone na minha mão. Todo mundo, quero dizer, eu sou o Lorde Demônio Rimuru, o que quer que seja. Isso é muito problemático. Para mim, fazer um discurso sério não era apenas uma tarefa difícil, mas também uma responsabilidade pesada. É por isso que decidi apenas expressar minhas emoções honestas. Eu sou o Lorde Demônio Rimuru, e é um prazer conhecer todos vocês. Bem, obrigado a todos por terem vindo ao meu reino a convite. Estou muito satisfeito. Embora para alguns de vocês possa ser sua primeira visita, por favor,
fiquem à vontade. Embora seja um fato que me tornei o novo Lorde Demônio, não tenho intenção de antagonizar os humanos. Eu simplesmente desejo construir um reino onde todos possam viver em harmonia. Ao contrário de lutar entre si, acredito que humanos e monstros devem cooperar. Acredito que só assim podemos construir um futuro melhor. Observei a reação de todos enquanto continuei meu discurso. Parecia que todos estavam atentos a cada palavra minha. Isso não se aplica apenas aos cidadãos de nosso reino, mas também aos camponeses que vieram para a celebração. Eu continuei. Alguns podem estar desconfiados do fato de que eu sou um Lorde Demônio. Embora esse senso de cautela seja compreensível, espero que todos confiem em seus sentimentos genuínos. Não vou forçá-lo a aceitar meus pontos de vista. Certamente seria agradável se você me considerasse digno de confiança, mas mesmo que não esteja disposto a confiar em mim, é algo que não pode ser evitado. A confiança não é construída da noite para o dia, mas sim por meio de comunicação persistente no futuro, que é uma conclusão para a qual não devo me precipitar. Como diz o ditado, Roma não foi construída em um dia. Coisas como confiança precisam ser nutridas com o tempo. No entanto, como as pessoas interpretaram minha mensagem dependia inteiramente delas. Em seguida, me dirigi às classes dominantes reais. Companheiros nobres reunidos hoje, espero que vocês transmitam o que veem e ouvem aqui hoje honestamente quando voltarem para suas respectivas nações. Alguns reinos já estabeleceram relações diplomáticas conosco. Mesmo se você não puder colocar sua fé em nós, você não achará essas nações dignas de confiança. Espero que você não tenha preconceito simplesmente pelo fato de que eu sou um monstro e um Lorde Demônio. Com isso dito, isso não era algo que eles poderiam determinar por si próprios. Tinha que ser uma decisão tomada pela nação como um todo. O que todos pensavam aqui não era grande coisa, mas eu ainda queria acreditar que havia alguma utilidade em dizer essas coisas. Mas eu preciso dar a eles um aviso justo, para que não acabemos com um Farmos 2.0. Não vou entrar em guerra contra você simplesmente pelo fato de você não cooperar conosco, mas se você nos tratar injustamente devido ao nosso status de monstro, ou nos atacar com a intenção de invadir, isso é algo que absolutamente não toleraremos. Acho que todos aqui têm uma ideia sobre o que estou falando depois de ver o que aconteceu com o reino de Farmos. Esses foram meus pensamentos genuínos também. Talvez alguns me considerem uma ameaça por isso, mas essas foram apenas minhas opiniões honestas. Eu não gostava de guerra, mas se alguém ousasse invadir nosso reino, eu retaliaria sem hesitação. Um governante indeciso só causará danos, especialmente para civis inocentes. Afinal, garantir a vida e as propriedades dos nossos cidadãos era responsabilidade do Estado. Era meu objetivo principal proteger, e isso incluía monstros amigáveis, bem como futuros imigrantes. Um mundo sem conflito militar não passava de um sonho idealista. Um cidadão tinha toda a liberdade e direito de sonhar com paz e prosperidade, mas isso não era um luxo que os governantes podiam pagar. Eles precisavam estar sempre de pé, prontos para lidar com qualquer situação que surgisse. Esse era o mínimo para o funcionamento de uma nação. Essa foi a minha justificativa para o discurso que acabei de proferir aos convidados da classe alta. E para encerrar tudo. Quer você seja um comerciante, aventureiro ou camponês, juro não colocar minhas mãos em civis comuns. Mas isso não se aplica a criminosos. Nosso país carece de mão de obra. Como tal, existem muitos empregos disponíveis, portanto, qualquer pessoa que deseje preencher uma vaga pode considerar a possibilidade de emigrar. Naturalmente, com mais pessoas, mais oportunidades surgem. Aqui, você terá liberdade de expressão e a possibilidade de escolher a ocupação que desejar. Mas, mesmo assim, fale e haja com responsabilidade. Se você ainda estiver interessado em nossa nação após meu discurso, por favor, considere minha proposta. Há todos os tipos de eventos planejados para nossa nação no futuro também. O festival de hoje é apenas o primeiro projeto de estreia.
Com isso dito, espero que todos se divirtam. Depois daquela mensagem promocional para os plebeus, meu discurso foi concluído. Isso foi um pouco exagerado? Bem, eu realmente não me importei. Eu era apenas um escriturário que trabalhava das 9 às 5 na minha vida anterior, e é por isso que meu discurso não foi nem de perto tão eloquente quanto o proferido por reis e nobres, apesar de minha rápida ascensão à fama. Mas, mesmo sendo esse o caso, a multidão explodiu em aplausos ensurdecedores. Deixando meus cidadãos de lado, até os visitantes estavam em alvoroço. Embora também deva haver pessoas que ainda têm suas suspeitas, a maioria das pessoas estava disposta a confiar em mim e colocar sua fé nesta nação. Isso bastaria por enquanto. Seria estranho ter total confiança desde o início. Nossos pensamentos sinceros foram transmitidos a todos. Tudo que resta é ver suas reações. E então, com meu discurso, o festival da fundação de Tempest foi oficialmente iniciado. Após o discurso, dirigi-me ao salão principal no piso térreo. As crianças acabaram de se vestir e se reuniram ali. Sensei acabou por ser o rei deste país. Eu não mencionei isso. Então, você não sabia, Kenia? Já que agora você está ciente da minha grandeza, nunca é tarde demais para me mostrar um pouco mais de respeito. O quê? Sim. Eu respeito muito o sensei. Enquanto eu estava provocando Kenia, Alice interrompeu e me abraçou. Chloe respondeu com eu também. E da mesma forma saltou sobre mim. Eu sorri, acariciando suas cabeças antes de gentilmente afastá-las. As duas pareciam bastante descontentes porque, afinal, eu só tinha um corpo. Elas apenas teriam que aguentar por enquanto, antes de começarem a discutir entre si. Falando nisso, esta é uma reviravolta surpreendente nos acontecimentos. Ontem eu estava adivinhando se o sensei era um rei ou não, Gale disse enquanto Ryota concordava com a cabeça. Ah, toda essa coisa de rei foi depois que eu me separei de todos vocês. A propósito, tenho estado muito ocupado ultimamente. Se certo? Claro, você estaria muito ocupado depois de se tornar um rei. Kenny ainda parecia muito chateado, mas pelo menos parecia que ele estava disposto a me perdoar um pouco. Então, sensei, não teremos mais chances de vê-lo novamente no futuro. Vou verificar vocês quando tiver tempo. Não se deixe enganar pela minha aparência. Meu status de rei é apenas no nome. Tisuke, o que isso quer dizer? Você está ótimo ou não? Se decida. Sinceramente. Tentei consolar o reclamante Kenia antes de dar a todos eles algumas palavras de cautela. Escutem bem agora, vocês sem dúvida ficarão muito animados para participar das festividades e, como resultado, podem facilmente ficar fora de controle. Não se sobrecarregue e fique longe de problemas. Ok. Eles são um grupo bastante animado hoje. Vocês trouxeram seus lenços, guardanapos e aquele colar? Claro que sim. Esses pirralhos respondem rápido. Provavelmente é melhor encontrar alguém para acompanhá-los, mas todos os meus subordinados estavam ocupados. Diablo estava ocupado arbitrando no Coliseu. Hakurou teve um encontro com Momiji e Benimaru era meu guarda-costas. Tem certeza que quer dar a chance de um encontro com Momiji a Hakurou? Por favor, me dê um tempo, é muito cedo para mim. Benimaru parecia estar se esquivando da questão. Tudo bem então. Acho que só o tempo pode dizer. Shuna deveria estar administrando café, Shion também parecia estar ocupada com alguma coisa e sumiu a manhã toda. Embora esse fato por si só me traga grande desconforto, quero me agarrar à vaga esperança de que tudo ficará bem. Soei velará secretamente pela cidade. Ele vai me informar se algo acontecer. Os homens de Soei ficarão de olho nas crianças, então acho que não há necessidade de se preocupar muito. Qual é o problema? Algo incomodando você? Enquanto eu estava refletindo sobre como nunca era bom pensar demais nas coisas, alguém repentinamente interrompeu minha linha de pensamento.
Foi Hinata. Hinata estava lá em um traje casual com um sabre embainhado em seu cinto. Ela estava usando um vestido azul marinho sem mangas que ocasionalmente permitia vislumbrar suas axilas e peito, emitindo um fascínio indescritivelmente erótico. Além disso, o sabre preso ao cinto acentuava sua cintura fina. Ah, que visão agradável! Embora eu quisesse apreciar seu corpo um pouco mais, o brilho dourado de Hinata acabou com minhas esperanças. Eu dei uma tosse seca para acabar com isso. Sensei. Quem é? Alice e Chloe perguntaram cautelosamente depois de ver minha expressão. O nome dela é Hinata. Ela é a pessoa que lutou contra mim pelo empate. Esta velha bruxa conseguiu. Kenia estava apenas na metade de sua frase quando Hinata o interrompeu pressionando seu sabre em sua garganta. Estava a apenas 1 centímetro de seu pescoço. Qualquer movimento e sua garganta teria sido cortada. Agora, o que você estava dizendo? Eu ia dizer. A linda irmã mais velha. Os olhos de Kenia se encheram de lágrimas enquanto ele gritava suas palavras. Kaken-chan. Ryota tentou salvar o Kenia, mas agora estava congelado no lugar. Parecia que o olhar de Hinata o deixou rígido de medo. Gale, que estava hipnotizado por Hinata, também estava parado. Ele ficou tão chocado com a aparição repentina de Hinata, que seu corpo estava reto e rígido como uma tábua. Eu realmente não posso culpá-los. Até eu acho Hinata um pouco assustadora, então acho que é natural que Ryota e Gale tenham esse tipo de reação. Kenia, cuidado com os seus modos. Essa pessoa também era discípulo de Shizu-san, assim como Yuki. Em outras palavras, ela é basicamente sua irmã mais velha. Kenia olhou para mim com olhos tristes de cachorrinho que pareciam dizer: nossa, você não poderia ter dito isso antes. Embora eu pudesse definitivamente simpatizar, isso não mudou o fato de que desta vez foi culpa do próprio Kenia. Eu os avisei para não se intrometerem apenas alguns momentos atrás. Kenia ignorou meus avisos e teve suas sobremesas justas servidas a ele. Discípulo de Shizu-sensei. Será? Poderia ser a pessoa que supostamente ultrapassou Shizu-sensei em um mês. O Cavaleiro Sagrado Comandante de Ruberius, Hinata Sakaguchi-sama. Maneiro. Mas, é realmente ela. E, você não deveria mencionar algo tão importante quanto isso primeiro. Hinata estalou os lábios e embainhou a espada em uma velocidade incrível. Kenia caiu no chão, exausto. Ele provavelmente perdeu toda a força das pernas. Aposto que ele não vai voltar tão cedo. Eu quase mijei nas calças. Kenia disse, seu rosto pálido? Alice zombou dele, chamando-o de nojento. Você não pode me culpar. Isso foi realmente horrível. Mas também foi culpa do Kenia. O Kenia foi silenciado sob a pressão dos fatos e da lógica de Chloe. A propósito, Rimuru-sensei, você realmente lutou para empatar com Hinata, né? Já que Gale perguntou, eu pelo menos tive que dar a ele uma resposta honesta. Eu acho. Não houve vencedor ou perdedor decisivo, já que o perdedor fugiu antes do final da luta. E o perdedor que fugiu está se referindo a você, certo, sensei? E depois de todo aquele trabalho de evitar especificar quem? Aquele assado estava certo? Qualquer coisa que você diga. Mas isso era apenas eu tentando jogar com calma. Eu não estava mentindo, eu simplesmente não estava revelando toda a verdade. Algo que, a propósito, deve ser mantido como um pequeno segredo entre você e eu. As crianças queriam perguntar mais, mas Hinata os interrompeu. Então, o que era que estava incomodando você agora? Perguntado, lembrei-me de me preocupar com quem confiar para acompanhar as crianças. Não é nada realmente. É que essas crianças estarão indo para a cidade em breve. Mesmo que haja patrulhas de segurança de plantão, ainda vai estar muito lotado, e estou um pouco preocupado com a segurança deles. De preferência, gostaria que alguém os acompanhasse. Nesse caso, posso cuidar deles.
Então, eu estava pensando se há algum candidato adequado. E o que foi que ela disse? Renata vai cuidar das crianças. Espere, espere, espere. Essa piada não tem graça nenhuma. O que? Você acha que não sou qualificada? De jeito nenhum. Do que você está falando? Ela olhou para mim novamente. Que mulher assustadora. Kenia conseguiu não fazer xixi nas calças. Bom trabalho da parte dele. Preciso elogiá-lo um pouco. Vocês não vão me recusar agora, vão? Não? Claro que não. Queixa. Por favor, nos ajude. Até mesmo Gale tem. Tudo bem então, que assim seja. Os dois meninos, Gale e Kenia, haviam caído. Vendo suas reações, Ryota cedeu também. Não acredito que posso ver Hinata, que sempre admirei. Eu estou tão feliz. Alice era praticamente uma caçadora de ídolos. Eu costumava pensar que ela admirava Masayuki, mas parece que ela admirava Hinata como um ídolo. Ao contrário dos dois meninos que reclamavam, ela estava mais do que feliz por estar perto dela. E também havia Chloe. A irmã é uma pessoa tão legal. Eu sinto que você é parecida com Shizu-sensei. Ela passou a abraçar Hinata com um sorriso. Eu acho que Hinata realmente era uma boa pessoa, mesmo que Chloe estivesse ao lado aqui. Mesmo que seus olhos fossem assustadores como o inferno, Chloe não parecia se importar. Falando em Hinata, se não me engano, ela tinha um pequeno sorriso nos lábios. Hinata parecia ter agarrado os corações das crianças em um instante. Vamos então. Hinata anunciou. Eles parecem estar vendendo espiga de milho lá, então vamos comer no estande do vendedor. Ok. Que liderança incrível. Impressionante foi a única coisa que pude dizer sobre ela. Agora eu poderia ficar tranquilo com as crianças confiadas a Hinata. Tendo sido aliviado de um fardo pesado, Hinata de repente se esgueirou ao meu lado e sussurrou. Agora que estou ajudando a cuidar das crianças, vou deixar Rumina-sama para você. Não a vi ontem à noite, mas será que Ruminas também está aqui? Ruminas está disposta a participar da cerimônia. Não foi você quem a convidou? Ela ficou muito feliz e até preparou sua roupa de empregada. Não esperava que Ruminas se disfarçasse de serva dos Cavaleiros Sagrados Arno e Baco ao comparecer ao evento. Ela parecia estar operando ao lado dos nobres no primeiro dia sob o disfarce de sua roupa de empregada doméstica. Afinal, os Cavaleiros Sagrados tinham um status nobre. Sendo esse o caso, seria bom para ela acompanhar as pessoas que eu receberia hoje. Devo chamá-la de astuta ou... Aparentemente, ela passou a noite em nossa igreja recém-construída. Eu não percebi nada, o que significa que ela havia escondido sua identidade real perfeitamente. Vou deixar o resto com você. E com isso, Hinata saiu com os filhos. Pelo que parece, serei eu quem vai trabalhar agora, não vou. Hinata parecia estar muito presunçosa sobre isso. Eu senti como se ela tivesse me dado checkmate mais uma vez. Assim que Hinata saiu, alguém veio me dar um tapinha no ombro. Ah, que surpresa, Rimuru-san. Essa é a primeira vez que vejo Hinata sorrindo. Foi o que? Ele não estava vestindo seu terno usual desta vez, mas sim uma roupa formal inspirada em seu antigo uniforme escolar. Ele estava lá com um sorriso de boas-vindas no rosto. Parecia que ele estava procurando por mim para ir ao local da reunião. Já que é esse o caso, acho que terei que mostrar o caminho. Certo, eu não esperava que Hinata se oferecesse para cuidar das crianças. Eu estava pensando que ela diria algo como que chato enquanto parecia enojada. Ela não é nada disso. Hinata é realmente uma ótima cuidadora. Dito isso, ainda estou surpreso. A propósito, suas roupas casuais combinam muito bem com ela, não é? De fato, me deu um grande choque. Essa peça parece ter sido comprada nesta cidade, e agora ela é como uma estudante universitária charmosa e elegante. Não é verdade?
Eu vejo. Então elas eram de fato nossas roupas produzidas internamente. E eu pensei que estava enganado, mas acho que não. Aquela garota acabou sendo muito rica. Talvez seja um tanto indelicado da minha parte dizer, mas esse vestido é muito caro. Esse vestido era feito de seda da mariposa do inferno, que não só proporcionava conforto, mas também tinha o efeito de anulação de flutuação térmica. Ele até tinha capacidades defensivas que excediam uma armadura de couro comum. Com todas essas características, não era de se admirar porque o vestido seria caro. Mesmo com a produção de seda estabilizada, a oferta ainda era escassa. E dessa escassa oferta, menos ainda eram produtos acabados. Sendo esse o caso, só poderíamos vendê-los por um preço incrivelmente alto. Era um produto feito sob medida para nobres e não para os plebeus. Ouvi dizer que Renata comprou sem hesitar ao vê-lo ontem. Ela até mandou alguém costurá-lo. Achei que ela deve ter gasto uma boa quantidade de dinheiro nisso. Bem, se fosse esse o caso, eu não poderia reclamar de um cliente tão bom. Eu acho que é possível que o humor dela para gastar esteja relacionado à festa. Ela também estava muito ansiosa para explorar as coisas por aqui ontem. Você está falando sério? E eu pensei que estava apenas vendo coisas. Parecia que as expectativas das pessoas em relação ao festival tinham ido além da minha imaginação. Ah, acho que é por isso que ela disse essas coisas. Com base nessas considerações, Renata decidiu fazer uma pausa e empurrou para mim o dever de receber ruínas. O que ela estava investigando ontem, a propósito? A comida. Ela não estava apenas falando animadamente sobre milho na espiga. Oh, então é isso? Isso significa que Renata realmente fez uma pesquisa completa. Ela parecia levar a diversão no festival muito a sério. Qualquer cautela que ela pudesse ter se foi com o vento, mergulhando totalmente nas festividades. Na verdade, tínhamos muitos estandes de fast food em exibição fora do Coliseu, e entre eles havia um que eu havia planejado pessoalmente. Tudo correu muito bem com a ajuda dos arranjos de Mr. Mills. Oferecemos hambúrgueres, cachorros quentes, batatas fritas e uma panóplia de sucos. Havia muitas outras lojas também. Tínhamos barracas que ofereciam comida man, espiga de milho, churrasco de veado e lanches. Embora pudesse ter sido fora de temporada, tínhamos até gelo raspado à venda. Ele definitivamente se tornaria um best-seller durante o verão. O gelo raspado era fino, delicado e derretia na boca. Agora é só adicionar um pouco de xarope doce em cima. Eu já tinha experimentado antes e definitivamente podia atestar seu sabor fantástico. O cheiro aromático do molho de soja combinado com a doçura do açúcar da fruta era de dar água na boca. Tudo isso foi possível graças aos cuidadosos preparativos de todos para este dia. Comuniquei minhas memórias dos pratos através da rede de telepatia e, como resultado, Shunna e os outros foram capazes de recriá-los com sucesso. Com Mr. Mills fazendo o planejamento, meus projetos puderam dar frutos. Ainda mais surpreendente foi o fato de termos feito isso para que Vendora pudesse abrir uma loja de teppanyaki. Renata parecia ter verificado as lojas de antemão e planejado fazer um tour pela cidade. A propósito, ela parece bem diferente em comparação com a forma como ela normalmente interage com as pessoas. Ela realmente gosta tanto de comer junk food? Quero dizer, quem não quer? Tem um gosto bom. Eu também sou fã de junk food, então você não pode simplesmente julgá-la assim, e o que concordou enquanto eu resmungava para mim mesmo. Eu tropecei em um lado bastante surpreendente de Renata, e eu não tinha certeza se eu poderia chamar isso de bênção ou maldição. Pelo menos ela não era mesquinha com seu dinheiro, então ela deveria ser uma boa cliente. Embora eu sinta que ela pode ser uma influência negativa para as crianças. Acompanhado por Benimaru e Yuki, cheguei ao hotel de hóspedes. Rigord já estava explicando o cronograma planejado para o grande grupo de nobres reunidos ali. Oh, Rimuru-sama. Seu discurso agora foi verdadeiramente maravilhoso é mesmo.
A expressão alegre de Rigord era contagiante. Ele me garantiu que meu discurso agora estava perfeitamente bem. Troquei sorrisos com Rigord o tempo todo pensando comigo mesmo: legal, legal. Então, estaremos levando todos para participar do primeiro evento do dia. Rigord começou a andar quando terminou. Ele se dirigiu a um prédio perto do hotel. Era a ópera. Conseguimos redecorar o interior com dificuldade, e o resultado final foi mais majestoso do que esperávamos. Só organizamos essas cadeiras de alta qualidade dessa maneira específica depois de considerar o efeito acústico no teatro. Os convidados estavam sentados adequadamente. O padrão de cultura neste mundo era um pouco mais baixo quando comparado ao Japão. Esta foi, uma observação genuína, mesmo do ponto de vista de outras pessoas. Embora tenha havido uma realização artística e musical relativamente alta, ela se limitou à realeza e à nobreza. Eles eram entretenimento para o escalão superior, que tinha muito dinheiro e tempo. Os anjos atacariam qualquer cidade que se desenvolvesse além de um certo limiar. Como resultado, a maioria dos aspectos da cultura avançada foi guardada nos reinos dos privilegiados. Para os nobres, essas formas de cultura eram consideradas apenas entretenimento menor. Mas, para mim, cultura era algo que exigia um esforço coletivo para construir juntos. Gênios foram enterrados neste mundo. Não foi apenas difícil descobrir o gênio nesses campos em um mundo com uma visão tão estreita, mas eles também podem até estar enterrados e, eventualmente, não se desenvolverem por toda a vida. A arte é o produto do entretenimento gerado a partir da vitalidade extra da vida, e o mesmo vale para qualquer inovação. Neste mundo, a busca por essas coisas é um luxo, mas não vou desistir por causa disso. Vou, no entanto, pesquisar o mundo para descobrir os gênios que foram ofuscados pelas pessoas comuns. Para conseguir isso, primeiro preciso promover uma tendência de valorização da cultura em meu país. E o primeiro passo é o concerto de apreciação de hoje? Havia muitos instrumentos musicais neste mundo que eram semelhantes ao meu mundo original. Para minha surpresa, havia até algo parecido com um piano. E tudo isso foi descoberto na base de Kleiman. Ele parecia não ter vivido pior do que a realeza da corte. Em uma de suas incontáveis salas luxuosamente decoradas, ele havia armazenado um grande número de instrumentos. Alguns monstros já entendiam de música. Eles pareciam tocar batidas para a execução de flauta e taigo. Eles também tinham a cultura de realizar festivais todos os anos. Emprestei instrumentos para essas pessoas e, com o tempo, seus talentos floresceram aqui e ali. Preparamos instrumentos para aqueles que têm consciência do aprendizado e lhes demos instruções básicas, como ensiná-los a ler notas musicais. Meu conhecimento por si só dificilmente era suficiente, e era um momento como este que o rei da sabedoria Rafael brilharia. Com o livro escolar de música do Japão combinado com o conhecimento relacionado aos instrumentos da biblioteca deste mundo, produzimos um livro em papel. Quão incrível, muito assustador, foi para Rafael recriar um conhecimento tão esquecido meu. O esforço pessoal dos monstros veio a seguir. Como diz o ditado, o melhor professor é o interesse, logo os monstros começaram a dominar seus instrumentos favoritos. A propósito, também pedi para alguém recriar fielmente as notas musicais. Eu não era alguém qualificado com características como audição perfeita, mas não foi problema para Rafael São. Não apenas recriou a partitura, como também recompôs as canções. Embora eu estivesse preocupado com questões de direitos autorais, não havia jazz hack neste mundo. Além disso, os detentores dos direitos também não estavam aqui. Então, por favor, me dê alguma margem de manobra para querer promover ainda mais a cultura. Nossa potência era composta de violinistas, mas também havia instrumentos como a trombeta e o tambor. Embora tenha sido surpreendente ver que havia pianos, a facilidade com que os monstros os tocavam comoveu-me um pouco. A opinião sobre a inclusão de um piano na orquestra foi dividida. Mas só isso não foi suficiente para me preocupar muito.
Se quiséssemos dramatizar ainda mais a performance com a adição de um piano, deveríamos apenas adicioná-lo. Eu não era musicalmente talentoso, então a decisão foi entregue aos monstros. O resultado da performance foi garantido pelo Mr. Mills. Hoje também seria o primeiro dia em que ouviria sua apresentação. Com muitas expectativas, aguardei nervosamente o momento. Após a confirmação de que os convidados estavam sentados, as luzes foram gradualmente apagadas. A cortina do palco foi puxada. Membros da orquestra uniformizados emergiram. O conjunto era formado por pessoas de diferentes raças enquanto seguravam seus instrumentos preferidos. Alguns pareciam humanos, outros pareciam como bestas. Havia muita variedade. O rosto de todos estava cheio de confiança e orgulho em seus instrumentos. Um halfling veio à frente, provavelmente o maestro, e curvou-se profundamente para o público. Eu me lembrei deste jovem suspirando por não poder fazer nada. Eu disse a ele como conforto que não existe tal coisa. Mesmo que ele não fosse bom em contabilidade, seu físico fraco o tornava inadequado para trabalhos de construção e ele também não era talhado para a agricultura. Quando estava sem opções, ele se alistou, mas também não conseguiu vencer em uma luta. Embora fosse esse o caso, ele era bom em levantar o moral. Sua voz cantante era a mais bela e unia o povo. Foi quando eu o recomendei para a banda do exército. Eu até dei a ele o nome de Tactistoque. Tactistoque então ergueu o rosto. Ao contrário de sua expressão de antes, seu rosto agora estava cheio de entusiasmo. Enquanto ele graciosamente se submetia aos olhos julgadores dos altos nobres, ele deu as costas para todos. Um corpo pequeno e frágil, mas suas costas estavam cheias de força. Tudo aconteceu tão rápido. Essas pessoas tiveram sorte porque seus talentos foram desenvolvidos. Ele ergueu seu tactistoque, batuta do condutor, e, no segundo seguinte, eles começaram a se apresentar. Um tom firme começou, e logo foi seguido por uma mudança para uma reprise solene. Sob a condução de Tactistoque, os performers atuaram em uníssono. Eles também encontraram coisas para se orgulhar. A música que tocavam parecia anunciar: este é o melhor momento da minha vida. Foi hipnotizante. Música clássica são canções famosas que podem ser reconhecidas em qualquer época, não importa onde. Existem canções que curam, que inspiram alegria e determinação. Estas são canções criadas por muitos gênios. Essas pessoas, que mal sabiam ler, estudavam essas notas dia e noite, e hoje, neste salão, seu esforço floresceu e eles tocaram música com o coração e a alma. Hoje em dia, eles não seriam mais ridicularizados e chamados de lixo inútil. Se alguém realmente fizer isso, vou dar uma surra nele. É assim que seu desempenho é bom. Eu tinha ido a shows de música clássica algumas vezes quando estava no Japão, e vocês não estão indo mal de jeito nenhum? Eu não esperava ouvir uma música de alta qualidade aqui. E o que fechou os olhos e ouviu enquanto lembrava do passado, parecia hipnotizado por isso. Que tal isso? Eles não são incríveis. Eu não pude deixar de me sentir presunçoso. Mas, assim que pensei, a música parou abruptamente. Eles então continuaram a tocar algumas canções de anime muito familiares. De jeito nenhum, espera. Essa foi uma transição quase natural da música clássica para uma música de anime. E então, de alguma forma, mudou para a música pop. E o que abriu os olhos e me encarou com uma expressão impassível. Pare com isso, não sou o único responsável aqui. E o culpado que usou minha memória para compor canções. Resposta. Estas são músicas que selecionei do banco de memória do mestre que evocaram uma satisfação relativamente alta. Esta resposta cheia de confiança veio do rei da sabedoria Rafael São. Agora vou carregar isso pelo resto da minha vida. A boa atmosfera que acabamos de criar foi destruída completamente. Eu gostei dessas músicas, mas era um contraste muito drástico quando tocava logo depois de uma música séria. E o que pareceu concordar. Um pequeno sorriso irônico surgiu em seu rosto.
Com isso dito, parecia que apenas eu e eu nos sentíamos assim. Eu acho que isso era de se esperar. O público estava ouvindo essas músicas pela primeira vez. Eles não tinham ideia de onde eram. Além disso, com o ajuste inteligente de Rafael São, as músicas foram compostas perfeitamente. Naturalmente, as pessoas não suspeitariam de nada. Quer fossem pessoas que estavam acostumadas a ouvir músicas famosas ou não, todos provavelmente ouviram essas músicas pela primeira vez, e alguns realmente gostaram delas. A música da orquestra cercou e dominou o teatro musical, as pessoas na plateia nem mesmo arriscaram fazer um som piscando, eles estavam totalmente concentrados. Beethoven, Mozart, Chopin, Tchaikovsky, Wagner, assim como a música composta por gênios desconhecidos, havia hipnotizado os nobres e a realeza deste mundo. O show de hoje foi um grande sucesso. Os monstros eram capazes de executar uma bela música. Hoje, qualquer pessoa que ouvisse o show teria que reconhecer isso. Isso incluiu as canções de anime. Depois de ouvir a versão que executaram, ficaram tão grandes quanto as famosas peças históricas. Até as canções pop também eram realmente alucinantes e as canções de rock elevavam o moral. O entusiasmo no teatro ainda era muito alto, e logo a apresentação terminou. Estava acabado agora. A última hora com certeza foi outra coisa. Era quase como se o momento tivesse sido imortalizado. Conforme planejado, a apresentação chegaria ao fim. De acordo com a explicação de Miles, haveria uma hora de apresentação pública todos os dias pela manhã e à tarde. Algumas pessoas que não estavam familiarizadas com música podem achar que ouvir por muito tempo é insuportável. Com base nessas considerações, encurtamos a duração. Não houve intervalo. Esta foi a nossa primeira tentativa. Para fazermos as coisas rapidamente, simplificamos alguns passos. E o concerto de agora foi o resultado disso. Eu só precisava ouvir os relatórios. As pessoas na minha frente foram as que descobriram tudo isso. Senti-me honrado ao me levantar, na esperança de dar a eles meus parabéns pelo sucesso. Como eu estava prestes a bater palmas, Taktstock fez uma reverência para nós e brandiu seu bastão. Todas as luzes se apagaram de repente. A sala do teatro ficou escura, algumas pessoas pareciam estar em pânico. Mas isso foi apenas por um segundo. Alguém estava de pé no palco, quando uma fina película de luz brilhou. Ela era uma garota pequena com cabelo rosa claro, Shuna. Ela tinha um charme incomum hoje, pois estava vestida com um vestido branco de ombro aberto. Eu só a tinha visto em seu kimono, o que até me fez duvidar. É realmente ela. Surpreendentemente, sob a luz tênue, também estava uma bela de cabelos roxos. Essa é a Xion. Ela não estava em seu terno de costume, mas um vestido sem ombros. Como se ela estivesse banhada pelo luar, a silhueta de Xion era como um sonho. A mudança de iluminação fez com que seu vestido, pairando no escuro, emitisse uma rara sensação de sensualidade. Sem falar nada, ela era uma beleza com um corpo incrível. Tal apresentação tornou Xion especialmente sedutora. Sob a luz, as duas ficaram na frente do palco enquanto se curvavam profundamente. Isso por si só era como uma pintura, atraindo os olhos do público, mas, falando nisso, o que Shuna e Xion iriam fazer? Poderia ser. A luz começou a se mover enquanto Shuna caminhava até o piano que ninguém havia tocado até agora. Xion, por outro lado, pegou um violino. Não havia dúvida de que elas planejavam se apresentar. Eu podia ver Shuna tocando piano, mas Xion tocando violino. É realmente certo Xion tocar na frente de tantos convidados? De repente, me lembrei da caricatura que era a comida de Xion. E se o desempenho de Xion for tão horrível que torne as coisas difíceis para nós mais tarde? Não deveria chegar a esse ponto. Se fosse tão ruim, não havia como Shuna a educar. Além disso, Miles estava muito confiante sobre isso. Aquele homem parecia ter apostado sua vida neste projeto. De jeito nenhum ele deixaria Xion fazer o que ela queria.
Eu precisava dessa confiança. Ao pensar assim, fechei os olhos. Embora ainda houvesse preocupações dentro de mim, esperei a apresentação começar. O som do piano era calmo e suave. Foi acompanhado pelo toque apaixonado do violino como uma chama. A natureza da música mudou repentinamente. Em vez de um dueto, foi mais como um duelo. Mas, linda, mesmo assim. É como se o tom que reflete o mau humor de Xion estivesse sendo cercado suavemente pelas notas de piano que refletem o temperamento de Chunna. Ternos, mas emocionantes, os dois personagens se entrelaçam e se apoiam. A incorporação delas foi perfeita. Ah, isso foi incrível. É como se minha alma estivesse sendo abalada enquanto eu era dominado pela rica música. Isso foi outra coisa. Não há como elas atingirem esse nível de maestria praticando no local. Devem ser habilidades praticadas desde a infância. Falando nisso, Chunna era uma Mikuhime, princesa sacerdotisa. Ouvi dizer que Xion era responsável por protegê-la. Durante as celebrações religiosas, a música era um componente necessário. Deve ter sido por esse motivo que a música que Xion e Chunna executaram foi tão impactante. Houve silêncio. Como se uma estadia momentânea em uma terra de fantasia tivesse acabado. Eu me senti como se estivesse lá por uma eternidade, mas ainda não tinha se passado 5 minutos. Ao voltar aos meus sentidos, tive vontade de aplaudir em pânico, mas fui ultrapassado. Houve uma leve salva de palmas que quebrou o silêncio. Alguém fez isso antes de mim. Eu ia bater palmas primeiro, mas alguém se adiantou. Bati palmas ao lado para confirmar quem era. Não esperava que fosse Ruminas. Isso me deu um fantasma. Ela havia se disfarçado de criada dos 2 cavaleiros sagrados e estava batendo palmas com extrema satisfação. Segui com aplausos intensos, acompanhados por muitos outros. Houve aplausos como um trovão. A imperadora Eumesia da dinastia feiticeira de Sarion, o rei Anão Gazel e os aristocratas das nações ocidentais juntaram-se. Até Frei e Hermes, assim como Midley, que parecia remotamente despreocupado com qualquer cultura. Todos se levantaram e aplaudiram. Por alguma razão, o hábito de aplaudir parecia igual ao meu mundo original. É porque existem tantos outros mundos desde o início, ou é assim que este mundo é? Não tenho certeza sobre isso, mas tenho certeza de que não há cultura de encore neste mundo. Afinal, as atividades culturais eram uma ocorrência rara neste mundo, e o motivo era muito óbvio. E então pensei que estava tudo acabado, mas não parecia assim. O palco ficou escuro mais uma vez antes de a luz brilhar novamente. A última música foi tocada por Chunna no piano, Xion com seu violino, assim como o resto da orquestra. Isso concluiu a apresentação pública. A música, e a arte, podem quebrar qualquer barreira. Depois de testemunhar tudo, gostaria de acreditar que realmente havia coisas boas neste mundo, sua beleza sendo algo que qualquer um poderia apreciar. A apresentação foi um grande sucesso. Ao meio-dia jantamos no saguão do hotel de hóspedes. Enquanto os convidados comiam lanches preparados por nós, eles discutiam apaixonadamente o desempenho de antes. Isso foi incrível. Sim, você está certo sobre isso. Fiquei até hipnotizado com meus olhos fechados. Eu também. Ainda há um eco da música por aí. Não importava se eram humanos ou monstros que atuavam, não há nenhuma diferença entre os dois. De fato. Coisas boas são intrinsecamente boas, nada mais importa realmente, é assim por diante, enquanto espiava por perto, ouvindo os elogios de todos. Com licença. Lord Rimuru, eu queria assistir aquele concerto de música novamente, como eu poderia ter a chance de fazer isso? Alguém decidiu apenas me perguntar diretamente. Ao longo dos 3 dias de celebração, será realizado em horários fixos todos os dias. Essa foi a resposta que dei, pelo menos, mas posso considerar arranjar shows regulares após a celebração. Ainda não havia muitas músicas para tocar, mas adicionaríamos à lista no futuro.
Eles fizeram um desempenho maravilhoso. Diverti-me muito mais do que imaginava. Quando me cruzei com Ruminas, ela disse isso em um volume que só eu podia ouvir. Achei que Ruminas raramente fazia elogios, portanto, elogiá-los diretamente desta vez provavelmente poderia ser interpretado como um elogio da mais alta ordem. Vendo as reações da multidão, Benimaru também parecia muito orgulhoso. Falando nisso, Xion foi realmente surpreendente. Isso mesmo. Mas, apesar de sua aparência, ela sempre foi boa com ritmos. Esse instrumento chamado violino foi um grande ajuste para Xion. Mesmo que Shunna tenha me dado uma surpresa com aquele instrumento também, ela já gosta de cantar, então não é uma grande surpresa, afinal. Na opinião de Benimaru, estes pareciam ser fatos que poderiam ser facilmente aceitos. Ele sabia que as duas tinham boas vozes para cantar. Tendo sido lembrado por ele, eu me lembro de ouvi-las cantando alegremente. Embora eu parecesse ter entendido, eu não tinha certeza sobre o que todos eram realmente capazes. O almoço foi encerrado, seguido da apresentação técnica à tarde. Segui Rigord para guiar os convidados que ainda não tinham se acalmado com a experiência emocionante da manhã. Passando pela ópera, desta vez nos dirigimos ao museu. Parecia que havíamos chegado ao lugar errado, mas a sala de registros históricos era nosso destino desta vez. Gabi e Vesta estavam nos dando as boas-vindas na entrada do prédio. Alguns dos convidados pareciam saber que Vesta costumava ser do reino dos anões. Uma onda de barulho veio, soou como uma comoção de surpresa. Mas Vesta não pareceu se importar enquanto ria ao lado da multidão. Sob a orientação dos dois, entramos no prédio. O que está na caixa aqui são as poções de cura produzidas pela primeira vez por Rimuru-sama. Era um líquido refinado de grama Ipukuti. A taxa de refinamento foi de até 99%. Não é tão bom quanto uma poção de ressurreição, embora seja quase tão autêntico quanto uma. Vesta explicou enquanto caminhávamos para dentro do prédio. Foi nesse ponto que descobri um passo em falso. Embora a explicação de Vesta tenha sido detalhada, provavelmente foi muito chata para as pessoas sem o conhecimento relevante. Foi possivelmente por esse motivo que alguns começaram a se sentir entediados. A organização do evento também não foi ideal. Se a apresentação da tecnologia tivesse sido organizada pela manhã, a multidão provavelmente ainda compareceria por curiosidade. E pareceria menos tedioso. Mas fazendo os arranjos logo após o incrível show da manhã, a apresentação em comparação seria, portanto, maçante. Além disso, considerando que a maioria dos convidados são aristocratas, eles podem ter se interessado pelos resultados, mas o processo de produção pareceria menos significativo. Isso deve ter estado em suas mentes. Vesta parecia ter notado isso também, quando um sorriso irônico surgiu em seu rosto. Nossa, deve ser tedioso para todos ouvirem esses tópicos obscuros. Vamos mudar as coisas e dar uma olhada em nossos experimentos. Ele se virou para sinalizar para Gabiu. Gabiu acenou com a cabeça em resposta. Este experimento é fazer a pergunta rudimentar de o que exatamente é a poção de cura. Quando diluímos a poção de cura completa para 1/5 de sua concentração, teremos a poção de cura superior para o tratamento de feridas graves. Um pouco mais de diluição e poderemos produzir 20 frascos de poção de cura inferior. Em outras palavras, a poção de cura completa é incrível. Como Vesta estava explicando, Gabiu colocou todos os 3 tipos de poções de cura em uma linha. Se houver alguma pessoa ferida, podemos convidá-la para testar o efeito da poção. Mas a automutilação deliberada seria muito bárbara. Então, nós criamos um experimento interessante como alternativa. Acompanhando a apresentação de Gabiu, Vesta tirou algo, uma espada quebrada. Em seguida, a poção de cura será capaz de consertar esta espada. Alguém pode responder a esta pergunta? Assim que Gabiu perguntou, alguém riu de sua pergunta. Impossível, grama Ipukuti só funciona em criaturas.
O entrevistado parecia ser um feiticeiro, provavelmente um mago da corte de algum reino. Ele parecia estar bem familiarizado com o conhecimento relevante para determinar que uma poção de cura não tinha efeito sobre uma espada quebrada. Cucucu, de fato você está certo? Esse é pelo menos o caso para as poções de cura superiores e inferiores. Na espada, elas não teriam efeito. Gabion acenou com a cabeça em resposta. Isso era natural. Você não precisava de um experimento para saber a resposta. Posso ver Gabion perguntando, mas por que Vesta continuou com a pergunta? Então, qual é o alcance de seus alvos eficazes? Qual seria a resposta a esta pergunta? Para essa pergunta, o público começou a argumentar como você acha que somos estúpidos? E começou a fazer barulho com Gabion e Vesta. Embora essa reação fosse esperada, eles estavam realmente fazendo barulho. Mas eu podia entender seus sentimentos. Porém, em relação ao campo de aplicação da poção de cura, claro que não se limitou a humanos, era eficaz para animais, plantas e monstros. Então, qual é realmente a diferença? Ao pensar assim, isso me fez refletir. É uma diferença entre ser orgânico e inorgânico? Não, meu palpite era que tinha a ver com querer ou não. Resposta: as plantas também têm vontade, ela provém de sua alma. A especulação é que a diferença tem a ver com a partícula de espírito que compõe a magia, ou seja, a presença de alma ou não. Sim, isso. As plantas também têm testamentos. Embora não tenham um conceito claro de si mesmos, ainda desejam viver. Mas uma espada não tem alma, ou seja, não possui vontade. Uma espada é puramente apenas um objeto e, claro, espera. Algo estranho passou pela minha cabeça. Lembrei-me de que Kaijin mencionou que uma espada tem sua própria vontade. Será que sim? Cucucu, essa é a questão que também espero explorar. Viemos descobrir algo novo por curiosidade sobre o assunto. De fato. Eu estava rindo de como Gabion-san era estúpido e disse a ele para não fazer uma experiência tão boba, tentando impedi-lo. Mas eu era o ignorante. Estava acostumado demais ao bom senso que esqueci meu propósito como pesquisador. Vesta, com um sorriso, derramou a poção de cura completa na espada quebrada. E logo, embora apenas um pouco, a espada estava reagindo. Esta é a resposta. Embora não seja uma regeneração completa, a espada quebrada mostra sinais de restauração. Como isso poderia ser? Inacreditável. Então, a poção de cura pode ser aplicada desta forma. Os convidados não conseguiram esconder o choque, como era de se esperar. Seu bom senso acabara de ser devastado. Foi difícil não ficar surpreso, eu também fiquei chocado. Eu não esperava que eles conduzissem tal experimento. Nenhuma das duas pessoas responsáveis relatou isso para mim, levando ao meu choque inesperado e desnecessário agora. No entanto, isso só se aplica a itens que cresceram até certo ponto. O requisito básico para a arma é que ela seja feita de magistiel. Além disso, se o proprietário não usa a arma há muito tempo, não haverá reação, vejo. Em outras palavras, não funciona se não possuir vontade. Toque despertou seu interesse no assunto. Gazel abriu bastante a sério e perguntou a Gabion. Não é nada de especial, para ser honesto. Eu costumava pensar que as plantas selvagens e a grama não tinham vontade, mas depois de experimentar, descobri que a poção de cura também funciona com elas. Uma vez que poções de cura completa já estavam sendo produzidas em massa, havia um excedente em termos de produção. É por isso que eles foram capazes de pulverizar muito em diferentes materiais como um experimento. Na verdade, a curiosidade é o primeiro passo para novas descobertas. Lembrei-me de um experimento semelhante feito em um laboratório de ciências quando eu estava na escola primária. Eu também queria me desafiar um pouco devido ao tédio. Gabion era o mesmo, qualquer coisa viria depois da ação. A poção era eficaz nas plantas. Dizia-se que ela poderia reviver uma árvore quase morta e fazer crescer novos galhos sobre os quebrados.
Isso me lembra as dríades deste mundo. As plantas aparentemente fracas diante de nós não poderiam se transformar em monstros poderosos no futuro. Pensando bem, acredito que deve haver algumas outras condições. Quando a explicação chegou a esse ponto, pelo menos metade da multidão ficou intrigada. Normalmente falando, esses resultados de pesquisa deveriam ter sido mantidos em segredo. Esse fato deve ter estado na mente de todos. Devo deixar Gabriel e Vesta continuar a apresentação. Esse pensamento passou rapidamente pela minha mente antes de descartá-lo e continuar a ouvir a explicação com o resto. Qualquer entidade que reage à poção de cura possui magia. E os itens sem magia não reagem de forma alguma. Isso significa que vontade é algo que existe na magia, ou os dois estão intimamente ligados. Sim. Mudei de ideia desde que Gabriel-san me mostrou os arquivos. Foi então que uma questão veio à mente: o que é magia? Magícula, uma das substâncias únicas neste mundo que, como o oxigênio, existia em todos os cantos do mundo. Era a fonte de todos os poderes incríveis deste mundo e, até certo ponto, podia controlar o livre-arbítrio. Aqui está uma amostra de uma determinada planta. Vamos mudar para um local diferente e ter uma imagem em close-up. Depois de sermos apressados por Vesta, mudamos para um local diferente. Esta era uma grande sala com fileiras de cadeiras dispostas. Parecia mais uma sala de multimídia. Um projetor experimental foi montado ali em frente a uma parede com um pano branco como tela. Gazelle observava o projetor com entusiasmo, mas parecia saber que não era o foco em questão, então manteve a boca fechada. Como esperado de Gazelle, um adulto maduro que lia o ambiente. Depois de confirmar que todos os convidados estavam sentados, Gabriel começou a operar o projetor. O dispositivo possuía gravuras mágicas de luz. Era um tesouro que podia projetar imagens coloridas. A sala ficou escura quando as imagens surgiram no pano branco. Algumas pessoas ficaram muito surpresas ao ver isso, mas Vesta os ignorou e continuou a explicação. Então, por favor, dê uma olhada nesta imagem. Esta é a disseção da planta acima mencionada, e há outro gráfico de disseção de uma grama aleatória. Os dois gráficos de disseção ampliados foram exibidos um ao lado do outro. Ele não mencionou que tipo de planta é de propósito, qual é o objetivo de Vesta aqui. Esses dois não são a mesma coisa? Eu não pude ver a diferença. O mesmo aqui, eu não posso ver a diferença. Muitas pessoas concordaram. Enquanto alguns apontaram que aqui está algo diferente, não, ali, mas imaginei que nenhum deles estava certo. Tudo bem, então qual é a resposta correta? Então, vamos melhorar ainda mais a imagem. Que tal agora? Ainda parece o mesmo. Vesta e Gabriel deram um sorriso um pouco tortuoso. Foi então que eles começaram a revelar seu as na manga. A primeira imagem é a planta conhecida como erva ipucuti. A segunda é uma grama aleatória que escolhemos na estrada. Que tal, então, eles parecem iguais. Quando Vesta terminou, pessoas com conhecimento pertinente começaram a discordar dele. Eles parecem diferentes. Você pode ver a diferença se você prestar atenção. Que tortuoso de você, Vesta-san. É muito difícil ver a diferença entre as imagens como esta. O público começou a expressar suas opiniões. A erva ipucuti era rara. Foi a grama que comi dentro da caverna selada de Veldora. Foi também o famoso ingrediente que produziu poção curativa. O gráfico de disseção parecia muito semelhante ao da grama. Como isso pode ser possível? Essa é provavelmente a reação média das pessoas. Incluindo eu. Alguns ficaram abalados com as palavras de Vesta. Gazelle estava entre eles. Seu rosto parecia bastante chocado. Os gráficos de disseção da erva ipucuti e da grama eram os mesmos, isso sugeria que ambos eram a mesma coisa. Então, o que era uma erva rara? O senso comum deste mundo tinha sido completamente subvertido. Enquanto o sorriso tortuoso ainda estava pendurado no rosto de Vesta, ele abriu os braços para ter a atenção de todos.
Por favor, todos, acalmem-se, acalmem-se. Vesta e Gabi confortaram os convidados e os acalmaram. Como a sala estava de volta para o silêncio, eles continuaram a reproduzir as imagens. O líquido extraído da erva Ipocute misturada com magia se tornará poção curativa. A natureza do líquido refinado determina a taxa da fusão, que é um fato que todo mundo sabe. Quanto ao ponto, embora eu não possa lhe dar os detalhes, nós conseguimos extrair líquido com pureza até 99%. O remédio feito a partir dele é a poção de cura completa. Eles estavam exibindo uma série de imagens enquanto escondiam a tecnologia-chave. Vesta também explicou o processo de produção de poções curativas. Então há as folhas das ervas Ipocute. Quando você moe e mistura em magia, você pode produzir pomada que pode ser aplicada em feridas. No entanto, seu efeito não é tão óbvio. Porque são considerados os restos da extração refinada. Você obviamente vai obter tal conclusão de um certo ponto de vista. Uma imagem da folha foi projetada na tela. Ao moer essas folhas e misturá-las com o extrato refinado, você pôde fazer uma pomada. Quando ele mostrou as etapas da produção, não havia nada de estranho, eu não tinha certeza do que Vesta estava fazendo agora. Em seguida, direcionarei todos para olharem para esta imagem. A tela mostrou uma grama comum que parecia a erva Ipocute cultivada na caverna. Sua aparência parecia completamente diferente, então como a imagem de sua disseção era a mesma. Mas depois de mudar para algumas fotos diferentes, a imagem da erva Ipocute começou a mudar. Alguém já percebeu? Eu descobri isso puramente por acidente. Enquanto eu estava cultivando ervas Ipocute sob a ordem de Rimuru-sama, encontrei algumas sobras do refúgio da erva. Mesmo se os transformarmos em ervas, assim que nosso método de preservação não for bom o suficiente, seu efeito desaparecerá. Além disso, em comparação com o suco da poção curativa, seu efeito é muito baixo. Como essas sobras sempre foram preparadas de uma maneira, não prestei atenção nisso no passado. Mas, naquela época, pensei com cuidado e percebi que realmente não há necessidade de transformá-lo especificamente em uma pomada. Continuei pensando enquanto observava as sobras. Foi então que Gabriel descobriu algo. Essa era a forma das folhas das sobras. Eles eram diferentes da erva Ipocute que cultivavam. Gabriel ficou chocado e decidiu manter um registro detalhado disso. Quais foram as imagens que ele apresentou? Primeiro, em termos teóricos, tecnicamente falando, não existe uma planta chamada erva Ipocute. Foi a alta concentração de magia perto de seus arredores que causou a mutação desta planta em particular. De fato, não que a erva Ipocute cresça em áreas com alta concentração de magia, mas apenas em áreas com alta concentração de magia suficiente para que sua mutação ocorra. Essa é a verdadeira identidade da erva Ipocute. Quando Gabriel concluiu sua explicação, Vesta continuou entusiasmado. Não admira que ele estivesse tão emocionado. O público também ficou agitado depois de ouvir o discurso deles. Esta é uma grande descoberta. Algo assim, como você pode publicar isso em um lugar como este, Vesta? Você precisa encontrar um local mais apropriado. Você precisa entrar em contato com as universidades e publicar algo assim por procedimento formal. Barulhos abruptos no local e a situação era quase caótica. Mesmo aqueles que não tinham interesse não podiam ficar calados. Já para as pessoas que ficaram intrigadas desde o início, o impacto sobre elas foi ainda maior. O conteúdo desta vitrine estava além de sua imaginação. Por sua exclamação de que você não deveria ter publicado em um lugar como este, por si só você poderia deduzir o quão chocado eles se sentiram. Até os olhos de Gazel estavam saltando de espanto. O imperador Eumezia também estava sussurrando com o Duque Elalude. Eu também estava com medo. Eu não tinha prestado muita atenção a isso até agora, e fui imediatamente levado à velocidade com a apresentação deles. Agora que pensei sobre isso, isso fez muito sentido.
Não pensei no porquê houvesse toda aquela erva hipocut na caverna selada de Veldora desde o início. Se fosse uma mutação, a própria planta evoluiu, então faria sentido. Essas plantas voltaram ao seu estado original como grama comum quando toda a sua magia foi extraída por meio do processo de refinamento. Quando está completamente esgotado de magia, seu gráfico de disseção se parece naturalmente com a variedade de grama do seu jardim. Entendo. É por isso que Gabil pensou em usar uma poção de cura para consertar a espada. Assim como qualquer grama comum pode ser transformada em erva hipocut, os minerais podem ser transformados em minério de magistiel. Esses minérios poderiam então ser refinados em magistiel e poderiam ser usados para fabricar armas. Portanto, ele naturalmente questionaria se poções de cura poderiam ser eficazes em espadas ou não. O resultado disso foi a demonstração no início da apresentação. Quanto à minha pergunta o que é magia, não houve uma resposta clara. Monstros e magins também são afetados pela magia. Esse é um fato conhecido. Mas e os demi-humanos? É possível torná-los humanos extraindo toda a magia de seus corpos? Perguntas semelhantes a essas começaram a surgir em nossas cabeças, mas provar qualquer uma delas seria extremamente difícil. Dito isso, continuaremos com nossas pesquisas. Muitos pesquisadores estão reunidos neste terreno. Prometemos continuar nossa busca pela resposta. E com isso, nossa apresentação de tecnologia hoje está concluída. Obrigado. Gabil e Vesta concluíram a apresentação juntos. Parece que eles prepararam a apresentação muito discretamente. Eles agiram muito naturalmente, como se tivessem feito isso muitas vezes. Além disso, o conteúdo de sua apresentação foi fascinante. Embora não houvesse uma conclusão clara, valia a pena refletir sobre o conteúdo. Eles conseguiram anunciar algo tão importante sem revelar nenhuma das informações essenciais sobre o assunto. O ponto mais importante é que, por meio de uma apresentação, você não pode realmente roubar nossa tecnologia. Magícula poderia causar mudanças nas plantas. Essa era uma informação maravilhosa, mas outras nações podem não ter sido facilmente capazes de pesquisar o assunto. Talvez eles pudessem realizar experimentos, mas mesmo com o conhecimento disponível, eles não poderiam produzir ervas hipocut em massa. Nossa nação ainda assumiria a liderança. Além disso, os experimentos conduzidos em nossa nação teriam continuidade. Haveria muitos pesquisadores e intelectuais reunidos nesta terra, assim como Gabil disse, teremos muitos estudiosos reunidos aqui para estudar. Por causa de nossa abundância de magia, poderíamos fazer quantos experimentos quiséssemos. Esta apresentação técnica causou um grande impacto em nosso público. Pela manhã, eles desfrutaram de sensações divertidas através da música e, à tarde, a apresentação da tecnologia despertou o seu desejo de exploração. Quanto a qual dos dois era mais memorável, isso dependeria do julgamento de cada pessoa. Mas com os dois eventos chamando tanta atenção, isso significa que tivemos muito sucesso em mantê-los. E eu estava pensando que as pessoas podem achar isso chato e o arranjo estava todo errado. Parece que foi à toa. Esta foi a maneira de manter a atenção de nossos hóspedes em nossa nação. Essa meta foi alcançada com sucesso. Queria muito elogiar aqueles dois sem reservas. Após a apresentação, era hora de roaming gratuito. Alguns foram para o salão para descansar, alguns escaparam para o distrito do mercado. Alguns foram aproveitar a fonte termal ou visitar uma de nossas instalações de entretenimento. Enviamos recepcionistas ao lado dos hóspedes para que pudessem se mover à vontade. Quanto ao que os convidados estavam discutindo, era tudo sobre o show e a apresentação técnica. O elogio deles estava se espalhando pela cidade. Eu dei uma volta e verifiquei os nobres para me divertir. Foi então que Arno e Bakshus me alcançaram nervosamente. Eles sussurraram para mim: temos algo para discutir com você. Suspeitei que era algo urgente, então voltei para o hotel de hóspedes ao lado de Benimaru, Shion e eles para um dos quartos. Quem estava esperando era Ruminas.
Eu meio que tinha adivinhado que era ela, depois de ver como Arno e os outros pareciam nervosos. Parece que meu palpite estava certo. Ela estava cruzando as pernas enquanto estava sentada em uma cadeira em seu traje de empregada. As meias pretas em suas pernas claras pareciam muito sexy. Arno e Bakshu se levantaram atrás de Ruminas sem pestanejar. Esta cena de mestre e servos parecia muito estranha, mas suponho que fosse aceitável. Provavelmente tinha a ver com a aparência majestosa de Ruminas. Bem, embora eu tenha feito um pacto de não agressão com você, isso estava longe de ser suficiente, Ruminas disse imediatamente ao me ver. Eu nem tive a chance de responder, ou melhor, eu não tive a chance de me sentar. Eu sabia que ela era uma pessoa aguda, não sabia exatamente o quão aguda ela era. Embora um tanto perplexo, sentei-me sem perguntar. E eu imediatamente questionei Ruminas de volta. Longe de ser suficiente do que exatamente. Eu realmente tenho que soletrar. Intercâmbio. Você não vê que não podemos ter muita troca agora com o pacto de não agressão? Não, eu não acho que isso seja realmente um problema. Tentei descobrir o que Ruminas estava realmente tentando dizer enquanto tentava esclarecer a situação. Ruberius e a Federação de Tempest haviam de fato assinado um pacto de não agressão, assim como Ruminas apontou. A Igreja dos Santos do Ocidente, que serviu sob o comando de Ruberius, também ajudaria em nosso status entre as nações ocidentais. Isso nos deu muita comodidade, mas em termos de trocas, de fato, não estávamos em nenhuma aliança. Uma vez que as duas nações estavam muito distantes uma da outra de qualquer maneira, não havia comércio entre nossas nações. O fluxo de mercadorias ficava por conta das oportunidades do mercado, determinadas pelos mercadores e pela força das nações. No entanto, não é que não estivéssemos fechando negócios. Na verdade, eu havia solicitado a Miormilis que enviasse mercadores viajantes até eles. Não esperar pela tentativa deles. Em vez disso, íamos atacar primeiro. Basicamente, tivemos que fazer uma investigação do mercado lá. Nesse momento, havia obtido o laudo de investigação das especialidades do Santo Império Ruberius. Aprendi que Ruberius era uma grande nação agrícola. Eles produziram principalmente safras à base de trigo. Eles pareciam também ser exportados para as nações ocidentais. Também conduzi investigações dos próprios produtos, a qualidade era boa e o sabor delicioso. Essa era a nossa situação atual. Eu esperava ter uma troca mais profunda com eles, mas se você me perguntasse o que fazer agora, eu realmente não consegui pensar em nada. Você é realmente tão estúpido ou está tentando me enganar? Não, não foi isso que eu quis dizer. Eu neguei imediatamente. Romina suspirou bastante ansiosa. Falando em intercâmbio, que tal tentarmos primeiro a cultura? Sério, eu realmente subestimei vocês. As pessoas sob a proteção de Ruberius não tinham talento artístico, então eu não tive muita expectativa no início, mas o show agora foi verdadeiramente maravilhoso. Com o tour de todo o dia, mudei minha visão sobre vocês. Ah, e ela nos deu uma avaliação 5 estrelas. Ela também nos elogiou ao passar por mim agora há pouco. Parecia que ela realmente gostou das coisas que tínhamos. Além disso, eu tinha uma ideia do que Ruminas pretendia. Ela reconheceu nossa habilidade depois de ouvir o concerto de hoje? Também parecia haver uma banda sob o domínio de Ruminas. Talvez ela quisesse que as duas bandas tivessem algum intercâmbio para encorajar uma a outra. Alguns vampiros também possuem valores artísticos. Eles herdaram a música dos tempos antigos e têm trabalhado para inovar em novas músicas. Ultimamente, eles têm estado estagnados a esse respeito, então acho que isso lhes daria alguns bons estímulos na forma de uma troca com seu povo. Como esperado, sua proposta foi extremamente benéfica para nós também. A experiência pode preencher a mente. Se quiséssemos hospedar eventos culturais ainda melhores, a melhor forma de crescer e aprender era através do intercâmbio com outras pessoas da mesma profissão. Isso soa bem. Exatamente o que queremos de fato.
não tive motivos para recusar e concordei sem hesitar. Considerando as relações futuras entre nossas nações, havia mais prós do que contras. Vamos discutir mais nessa direção. Ruminas acenou com a cabeça com satisfação. Acontece que um velho mordomo veio servir a Ruminas e a mim um chá vermelho. Seu nome parecia ser Gunther. Ele era tão forte quanto Lui, mas também um mordomo experiente. Embora nosso diabo certamente não fosse inferior, eu tinha que dizer que os mordomos neste mundo não podiam ser subestimados. Os servos também começaram a preparar bebidas para Benimaru e Xion atrás de mim. Mas eles estavam indo muito devagar, e Ruminas ansiosamente abriu o assunto antes que eles pudessem servir qualquer coisa. Os olhos de Ruminas se voltaram friamente para os criados, e apenas quando eu pensei comigo mesmo falei sobre uma relação mestre-servo absoluta. Que maravilha! Agora vocês também podem se divertir um pouco, disse ela a seus servos com arrogância. Os servos responderam contudo graças à sua graça, estou ansioso por isso. Eles pareciam genuinamente felizes com o fato. Senti que eles não tinham medo de Ruminas, mas sim um grande respeito por ela. Confuso, verifiquei com mais cuidado e descobri que eram todos vampiros. Cada um deles suprimiu sua força e o ki para não parecerem diferentes dos humanos. Eles eram, sem dúvida, vampiros altamente evoluídos, quase no nível de Ruminas. Certamente pelas poucas pessoas na cena agora sozinhas, eles poderiam derrubar uma nação com facilidade. E pensar que essas pessoas eram seus servos, isso era prova suficiente de como o poder injusto entrou em jogo neste mundo. Então Gunther, me ajude com o procedimento no Night Garden. Sim, senhora. Ruminas assentiu enquanto bebia seu chá vermelho. Ela elegantemente o fez sem fazer nenhum som, sua beleza e elegância poderiam ser um modelo para a realeza. A propósito, aquela apresentação técnica também foi muito interessante. Que pensamento intrigante para analisar os efeitos da magia nas coisas. Eu tenho alguns esquisitos que gostam de pesquisar também, está tudo bem em mandá-los. Enquanto eu estava hipnotizado por sua elegância, Ruminas de repente disse isso agradavelmente. Eu perguntei mais sobre o assunto. De acordo com Ruminas, as civilizações que moram na superfície tinham um nível relativamente baixo de tecnologia, enquanto sua nação morando no subsolo parecia ter alguma alta tecnologia. Que surpresa, pensei que vocês teriam um perfil mais destacado com aqueles. Eu quero ficar longe de problemas. Podemos ser encontrados por aquele lagarto chato se formos muito atraentes. Além disso, eu não queria que os anjos interferissem conosco. Antes que possamos exterminar essas coisas, todas as pesquisas importantes seriam conduzidas no subsolo, disse ela com orgulho. Eu não esperava que a nação mais forte governada por um Lorde Demônio fosse a de Ruminas. Os vampiros eram diferentes dos humanos e possuíam características de mortos-vivos que os permitiam viver ainda mais como elfos. Os indivíduos mais evoluídos nem mesmo precisavam se alimentar, em vez disso, eles podiam manter sua força vital tomando pequenas doses de vitalidade espiritual humana. Os vampiros estavam, sem dúvida, no topo do ecossistema. No entanto, eles também tinham pontos fracos. A razão pela qual os vampiros eram chamados de governantes das noites não era apenas devido ao seu imenso poder exercido durante a noite. Também era devido ao fato de que podiam ser eliminados pela luz solar. Este era o tipo de raça que os vampiros eram, ter uma fraqueza tão grande enquanto ainda mantinha altos níveis de letalidade. E entre os altamente evoluídos, indivíduos com grande poder, esses vampiros eram súditos de Ruminas e eram considerados nobres em sua nação. Alguns deles pareciam ter superado sua fraqueza contra a luz do sol. Essas pessoas eram chamadas de superadores. Parecia que eles eram capazes de operar onde quer que fossem. Embora fossem poucos, os vampiros sem fraqueza ainda eram pesadelos para os humanos. Mesmo que essas pessoas não fossem tão fortes quanto Lui e Gunther, eles já estavam às portas da classe calamidade. Aliás, todos esses servos próximos a nós eram superadores.
Aparentemente, eles só se tornaram servos de Ruminas por interesse pessoal. Mas você poderia facilmente descobrir que havia mais na intenção deles do que apenas garantir a segurança de Ruminas. Superadores eram um bando de preguiçosos sem nenhuma fraqueza. E considerando o quão ociosos eles eram, eles desenvolveram interesses em projetar todos os tipos de coisas. Alguns deles até começaram a projetar alguns objetos fora de moda, conhecidos como objetos modernos, na tentativa de ganhar o favor de Ruminas. Sério, eles são realmente irritantes. Eu ordenei que desenvolvessem algo mais apresentável, mas eles podem estar muito limitados por ideias estabelecidas. Essas pessoas não têm ideia do que é progresso. Espero que você, pelo menos, os eduque um pouco quando vierem aqui. Esse foi o pedido de Ruminas. Bem, podemos fazer isso. Mas eu estava preocupado se eles causariam algum problema ou não. Esses chamados superadores eram as elites governantes. Mandá-los fazer pesquisas em nossa nação, quem sabe que tipo de problema pode surgir. Percebendo minha hesitação, Ruminas sugeriu ainda. Mas é claro, vou te dar uma recompensa. Vou conceder a você uma habilidade para seus problemas. Uma habilidade. Sim. Vou conceder-lhe o segredo supremo de fé e graça. O que é isso? Parece super forte. Ao contrário de uma técnica para ficar bêbado, isso realmente parecia muito poderoso. Ela parecia ser real. O que seria então? Para simplificar, é uma habilidade que permite que seus crentes carreguem parte de sua força, disse Ruminas para mim com um sorriso maligno. Oi, você está anunciando seriamente uma habilidade tão poderosa na frente de todos. Resposta. Indivíduo Ruminas aplicou separação espacial. A instrução de Rafael Sensei me tranquilizou. Com isso apontado, finalmente percebi que, exceto eu, ninguém mais parecia capaz de ouvir a voz de Ruminas. Como esperado de um dos lordes demônios mais fortes, sua execução de tal habilidade foi tão natural. Você vai me ensinar essa habilidade, e devemos contratar pesquisadores de sua nação para retribuir o favor. É assim mesmo. Sim. Mesmo com apenas a troca musical sozinha, eu já estaria satisfeito. Se eu tiver que ser honesto, considero este meu presente de agradecimento para você. Ruminas parecia ter um sentimento genuíno. Tudo bem, vou aceitar sua proposta. Então temos um acordo. E então, eu aceitei a proposta de Ruminas, seguida por ela me ensinando o segredo supremo de fé e graça. Esta habilidade, para simplificar, era o princípio da magia sagrada. Essa técnica secreta me permitiu usar meu nome como um meio para ajudar as pessoas a lançar magia. Renata e os Cavaleiros Sagrados, portanto, poderiam lançar magia sagrada em nome de Ruminas. Em outras palavras, eles estavam usando parte do poder de Ruminas. Agora que ela havia me ensinado o princípio disso, as pessoas sob mim que seriam capazes de usar a magia sagrada certamente aumentariam. Esta foi uma recompensa maior do que eu esperava. Eu não pude evitar, mas fiquei chocado. Mas, novamente, Ruminas também não nasceu ontem. Ela havia planejado as coisas com muito cuidado antes de negociar comigo. Agradeço esta oportunidade, mas está tudo bem? Sem problemas. Você provavelmente descobriria a verdade sobre a habilidade com sua própria força em alguns anos ou mais. Deve-se sempre utilizar mais informações como essa quando ainda retém algum valor. Entendo. Com base no olhar chateado de Rafael Sensei, eu provavelmente poderia aprender a habilidade sozinho dentro de alguns anos. Na verdade, com pesquisas para descobrir a verdadeira natureza da magia, bem como as informações que aprendi sobre partículas espírito durante minha batalha com Renata, se eu fosse juntar essas informações para cavar até a raiz, a verdade da questão seria foram revelados em nenhum momento. Embora eu pessoalmente fosse incapaz de fazer isso, Rafael Sensei ainda era capaz. Ruminas apenas percebeu isso e me deu a informação como um favor. Eu ainda preciso agradecer a você de qualquer maneira,
Ruminas. Bem, contanto que você faça o que prometeu. Ainda sou muito ingênuo para fechar acordos com Ruminas. Embora o conteúdo do nosso acordo desta vez não representasse um grande problema, eu precisava ser mais cauteloso. Enquanto pensava isso comigo mesmo, apertei a mão de Ruminas. E com isso, nossa orquestra foi convidada para o Night Garden. Por outro lado, os superadores sob o governo de Ruminas, em outras palavras, nobres de alto escalão, estariam fazendo pesquisas em nossa nação. Como Ruminas desabilitou separação espacial, era como se nada tivesse acontecido. A paz caiu novamente no local. Provei o chá vermelho casualmente enquanto ouvia Ruminas contando sua experiência durante o concerto. Ao contrário da troca de tecnologia, a troca musical divertiu mais Ruminas. Ela tinha falado principalmente sobre quando a orquestra de nossa nação deveria partir. Perto do fim da nossa conversa. A propósito, Rimuro. Entre os convidados, alguém estava emitindo uma aura desagradável. Você percebeu? Ruminas perguntou casualmente, sem a menor mudança no tom. Eu não fui capaz de responder por um segundo antes de perceber que era um aviso dela. Isso significaria que eu não estava pensando demais nas coisas. Você quer dizer aqueles dois? De fato. Estou feliz que você não baixou a guarda. Seja muito cauteloso. Não desonre a reputação do octagrama. Com essas palavras, o encontro foi encerrado. Eu acenei em direção a Ruminas antes de deixar o lugar. Algo interessante aconteceu mais tarde, depois de minha conversa com Ruminas. Era hora do jantar. Por algum motivo, circulando em torno de uma mesa redonda, foram Yuki e Hinata que jantaram comigo. Os dois foram muito amigáveis um com o outro enquanto comiam a refeição definida e conversavam sobre as coisas interessantes pelas quais passaram durante o dia. Também ouvi seus pensamentos durante a refeição. A refeição preparada foi dividida em dois tipos, japonesa e ocidental. Você poderia comer qualquer um. Yuki e eu estávamos comendo a refeição ocidental enquanto Hinata escolheu a japonesa. Aquele show foi realmente incrível. Se Hinata não tivesse ido às compras, poderíamos ter aproveitado juntos. Cale a boca, eu sempre tenho o espírito livre, e daí se eu não for? Além disso, aquele lugar de takoyaki era surpreendentemente delicioso, Hinata murmurou enquanto tentava encontrar desculpas. Mas quando Hinata mencionou que alguém estava usando um pseudônimo, não pude evitar, mas desviei os olhos. Com isso dito, o concerto de música realmente valeu a pena. Eu conhecia as músicas que eles tocavam, mas a composição era realmente de primeira. Bom trabalho, Yuki. Graças a ele elogiar Tactis Toki e a performance da banda, a atenção de Hinata foi atraída para outro lugar. Tudo bem, já que você colocou dessa forma, acho que vou trazer as crianças para assistir amanhã, ela respondeu sem entusiasmo. Hinata parecia ter se divertido bastante durante o festival, também gastando muito dinheiro. Ouvi dizer que ela comprou uma tonelada de roupas exclusivas, equipamentos e itens mágicos vendidos no festival. Ela também comia o tempo todo enquanto ia às lojas. Eu estava começando a suspeitar que ela cuidar das crianças era apenas uma desculpa. Mas eles pareciam se dar bem e se divertiam muito. Eu não poderia estar mais feliz com esse resultado. Ela também parecia continuar como sua babá amanhã, então eu não deveria reclamar. Ao contrário disso, estou mais interessado na pesquisa para descobrir a verdade sobre a magia. Porque a poção de cura não funciona em mim, meu corpo dissolveria instantaneamente qualquer substância mágica. Na verdade, a eficácia da magia de cura também depende do usuário, Hinata disse, enquanto abaixava o volume. Ouvi dizer que ela fez muitas pesquisas para ver se havia uma poção de cura que pudesse ajudar a curá-la. A anulação mágica parece útil no nome, mas se você pensar mais detalhadamente, ela revelará seus muitos inconvenientes. Que eu me lembre, não pensei muito sobre essas coisas até agora, afinal, também sou afetado pela magia.
Quando viajamos para este mundo, absorvemos uma grande quantidade de magia. Isso se refletirá em termos de habilidade em algumas pessoas imediatamente, mas para alguém como você, você também pode não ter nenhuma habilidade. Mas você deve ter sido afetado até certo ponto. Sério, você não parecia ter envelhecido um dia. Você não pôde fazer comentários sobre mim assim? Meu corpo parou de crescer, mas eu fiz muito trabalho sozinho, no entanto. Eu sei. Você ainda é o mesmo, tão fácil de ficar chateado. Eu só estava brincando. Talvez Hinata pensasse que ela estava brincando, mas seu olhar não estava brincando. Era tudo por causa do quão séria Hinata parecia quando falava. Não havia nenhum traço de sorriso em seu rosto. E o tom dela também não parecia uma piada. Não importa, eu não discutirei mais com você. A propósito, ouvi dizer que Rimuru-san teve alguém para pesquisar o assunto. Que enfoque interessante. Mesmo que Yuki me elogiasse assim, ele havia superestimado minha habilidade. Não existe tal coisa. Eles fizeram essa pesquisa por si próprios. Até eu só ouvi falar sobre o assunto hoje. Não foi você quem os mandou fazer a pesquisa. Então você apenas os deixa publicar informações como essa na frente de todas as figuras de proa das nações, mesmo sem saber o conteúdo de sua apresentação. Yuki e Hinata olharam para mim, perplexos. Esta sopa tem um gosto tão bom, além de fugir da realidade, eu só poderia tentar encontrar uma desculpa. Você não pode me culpar por isso. Eu sempre incentivo a independência. Como não consegui encontrar nada mais adequado, decidi apenas inventar um argumento. Mas nenhum deles foi enganado por mim, e ambos estavam me olhando. Eu refleti um pouco agora. Mesmo que eu estivesse ocupado, eu deveria ter aprendido qual era o conteúdo. Mas essas foram reflexões posteriores. Rimuru-san, por que você é tão bom no seu trabalho? Na verdade, você realmente tem a atitude impressionante de um grande homem às vezes. Eles definitivamente não estavam me elogiando, mas eu não podia fazer nada a respeito. Na verdade, também senti que estava agindo de maneira muito casual. O conteúdo da apresentação foi realmente bom, mas na metade meio que me preocupou. Gazelle também tinha coisas a dizer sobre isso, então é melhor que eu tenha cuidado com isso. Eu não esperava ser criticado por Yuki e Hinata. A reunião noturna continuou com a gente finalmente mudando de assunto e começando algumas conversas aleatórias. Assim, o primeiro dia do festival da fundação foi concluído com muitos elogios. Foi tão bom que ganhei muita confiança de que esse festival seria um grande sucesso. Contudo, eu rapidamente provaria ser muito ingênuo por ter tal pensamento.